Subseção 2ª. Das obras e serviços de engenharia. Art. 45. As licitações de obras e serviços de engenharia devem respeitar, especialmente, as normas relativas a: Inciso 1º. Disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas. Inciso 2º. Mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental. Inciso 3º. Utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que, comprovadamente, favoreçam a redução do consumo de energia e de recursos naturais. Inciso 4º. Avaliação de impacto de vizinhança, na forma da legislação urbanística. Inciso 5º. Proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas. Inciso 6º. Acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Art. 46. Na execução indireta de obras e serviços de engenharia, são admitidos os seguintes regimes. Inciso 1º. Empreitada por preço unitário. Inciso 2º. Empreitada por preço global. Inciso 3º. Empreitada integral. Inciso 4º. Contratação por tarefa. Inciso 5º. Contratação integrada. Inciso 6º. Contratação semi-integrada. Inciso 7º. Fornecimento e prestação de serviço associado. Parágrafo 1º. É vedada a realização de obras e serviços de engenharia sem projeto executivo, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo 3º do artigo 18 desta lei. Parágrafo 2º. A administração é dispensada da elaboração de projeto básico nos casos de contratação integrada, hipótese em que deverá ser elaborado anteprojeto de acordo com metodologia definida em ato do órgão competente, observados os requisitos estabelecidos no inciso 24 do artigo 6º desta lei. Parágrafo 3º. Na contratação integrada, após elaboração do projeto básico pelo contratado, o conjunto de desenhos, especificações, memoriais e cronograma físico-financeiro deverá ser submetido à aprovação da administração, que avaliará sua adequação em relação aos parâmetros definidos no edital e conformidade com as normas técnicas, vedadas alterações que reduzam a qualidade ou a vida útil do empreendimento e mantida a responsabilidade integral do contratado pelos riscos associados ao projeto básico. Parágrafo 4º. Nos regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital e o contrato, sempre que for o caso, deverão prever as providências necessárias para a efetivação de desapropriação autorizada pelo poder público, bem como: Inciso 1º. O responsável por cada fase do procedimento expropriatório. Inciso 2º. A responsabilidade pelo pagamento das indenizações devidas. Inciso 3º. A estimativa do valor a ser pago a título de indenização pelos bens expropriados, inclusive de custos correlatos. Inciso 4º. A distribuição objetiva de riscos entre as partes, incluído o risco pela diferença entre o custo da desapropriação e a estimativa de valor e pelos eventuais danos e prejuízos ocasionados por atraso na disponibilização dos bens expropriados. Inciso 5º. Em nome de quem deverá ser promovido o registro de missão provisória na posse e o registro de propriedade dos bens a serem desapropriados. Está gostando do vídeo? Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações para receber os próximos vídeos, deixa o like e bons estudos. Parágrafo 5º. Na contratação semi-integrada, mediante prévia autorização da administração, o projeto básico poderá ser alterado, desde que demonstrada a superioridade das inovações propostas pelo contratado em termos de redução de custos, de aumento da qualidade, de redução do prazo de execução ou de facilidade de manutenção ou operação, assumindo o contratado a responsabilidade integral pelos riscos associados à alteração do projeto básico. Parágrafo 6º. A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e da aprovação, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos às etapas anteriores. Parágrafo 7º. Vetado. Parágrafo 8º. Vetado. Parágrafo 9º. Os regimes de execução a que se referem os incisos 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do caput deste artigo serão licitados por preço global e adotarão sistemática de medição e pagamento associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários. Subseção 3ª.
Dos serviços em geral. Art. 47. As licitações de serviços atenderão aos princípios. Inciso 1º, da padronização, considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho. Inciso 2º, do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Parágrafo 1º. Na aplicação do princípio do parcelamento deverão ser considerados. Inciso 1º, a responsabilidade técnica. Inciso 2º, o custo para a administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens. Inciso 3º, o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado. Parágrafo 2º. Na licitação de serviços de manutenção e assistência técnica, o edital deverá definir o local de realização dos serviços, admitida a exigência de deslocamento de técnico ao local da repartição ou a exigência de que o contratado tenha unidade de prestação de serviços em distância compatível com as necessidades da administração. Art. 48. Poderão ser objeto de execução por terceiros as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituam área de competência legal do órgão ou da entidade, vedado à administração ou a seus agentes, na contratação do serviço terceirizado. Inciso 1º. Indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto contratado. Inciso 2º. Fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo contratado. Inciso 3º. Estabelecer vínculo de subordinação com funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizado. Inciso 4º. Definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos. Inciso 5º. Demandar a funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizado a execução de tarefas fora do escopo do objeto da contratação. Inciso 6º. Prever em edital exigências que constituam intervenção indevida da administração na gestão interna do contratado. Parágrafo único. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação. Art. 49. A administração poderá, mediante justificativa expressa, contratar mais de uma empresa ou instituição para executar o mesmo serviço, desde que essa contratação não implique perda de economia de escala, quando: Inciso 1º. O objeto da contratação puder ser executado de forma concorrente e simultânea por mais de um contratado, e Inciso 2º. A múltipla execução for conveniente para atender à administração. Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, a administração deverá manter o controle individualizado da execução do objeto contratual relativamente a cada um dos contratados. Art. 50. Nas contratações de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o contratado deverá apresentar, quando solicitado pela administração, sob pena de multa, comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, em relação aos empregados diretamente envolvidos na execução do contrato, em especial quanto ao: Inciso 1º. Registro de ponto. Inciso 2º. Recibo de pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e 13º salário. Inciso 3º. Comprovante de depósito do FGTS. Inciso 4º. Recibo de concessão e pagamento de férias e do respectivo adicional. Inciso 5º. Recibo de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato. Inciso 6º. Recibo de pagamento de vale-transporte e vale-alimentação, na forma prevista em norma coletiva. Atenção! Quer saber o segredo dos aprovados em concursos públicos? E-book gratuito. O segredo dos aprovados em concursos públicos. Clique no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Subseção 4ª. Da locação de imóveis. Art. 51. Ressalvado o disposto no inciso 5º do caput do artigo 74 desta lei, a locação de imóveis deverá ser precedida de licitação e avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptações e do prazo de amortização dos investimentos necessários. Subseção 5ª. Das licitações internacionais.
Art. 52. Nas licitações de âmbito internacional, o edital deverá ajustar-se às diretrizes da política monetária e do comércio exterior e atender às exigências dos órgãos competentes. Parágrafo 1º. Quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar preço em moeda estrangeira, o licitante brasileiro igualmente poderá fazê-lo. Parágrafo 2º. O pagamento feito ao licitante brasileiro eventualmente contratado em virtude de licitação nas condições de que trata o primeiro deste artigo será efetuado em moeda corrente nacional. Parágrafo 3º. As garantias de pagamento ao licitante brasileiro serão equivalentes àquelas oferecidas ao licitante estrangeiro. Parágrafo 4º. Os gravames incidentes sobre os preços constarão do edital e serão definidos a partir de estimativas ou médias dos tributos. Parágrafo 5º. As propostas de todos os licitantes estarão sujeitas às mesmas regras e condições, na forma estabelecida no edital. Parágrafo 6º. Observados os termos desta lei, o edital não poderá prever condições de habilitação, classificação e julgamento que constituam barreiras de acesso ao licitante estrangeiro, admitida a previsão de margem de preferência para bens produzidos no país e serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras, na forma definida no artigo 26 desta lei. Capítulo 3º. Da divulgação do edital de licitação. Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação. Parágrafo 1º. Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da administração deverá: inciso 1º. Apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade. Inciso 2º. Redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica. Inciso 3. Vetado. Parágrafo 2º. Vetado. Parágrafo 3º. Encerrada a instrução do processo sobre os aspectos técnico e jurídico, a autoridade determinará a divulgação do edital de licitação conforme disposto no artigo 54. Parágrafo 4º. Na forma deste artigo, o órgão de assessoramento jurídico da administração também realizará controle prévio de legalidade de contratações diretas, acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões a atas de registro de preços, outros instrumentos congêneres e de seus termos aditivos. Parágrafo 5º. É dispensável a análise jurídica nas hipóteses previamente definidas em ato da autoridade jurídica máxima competente, que deverá considerar o baixo valor, a baixa complexidade da contratação, a entrega imediata do bem ou a utilização de minutas de editais e instrumentos de contrato, convênio ou outros ajustes previamente padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico. Parágrafo 6º. Vetado. Art. 54. A publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP. Parágrafo 1º. Vetado. Parágrafo 1º. Sem prejuízo do disposto no caput, é obrigatória a publicação de extrato do edital no Diário Oficial da União, do Estado, do Distrito Federal ou do município, ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, bem como em jornal diário de grande circulação. Parágrafo 2º. É facultada a divulgação adicional e a manutenção do inteiro teor do edital e de seus anexos em sítio eletrônico oficial do ente federativo do órgão ou entidade responsável pela licitação ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, admitida, ainda, a divulgação direta a interessados devidamente cadastrados para esse fim. Parágrafo 3º. Após a homologação do processo licitatório, serão disponibilizados no Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP, e se o órgão ou entidade responsável pela licitação entender cabível, também no sítio referido no parágrafo 2º deste artigo, os documentos elaborados na fase preparatória que porventura não tenham integrado o edital e seus anexos. Atenção! Plano de estudos personalizado para seu concurso, com apostilas completas, questões atualizadas, simulados preparatórios, PDF, artigos, livros e muito mais. Clique no link na descrição do vídeo, no primeiro comentário. Capítulo 4. Da apresentação de propostas e lances. Art. 55. Os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação,
são de: Inciso 1º, para aquisição de bens. Alínea A, 8 dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto. Alínea B, 15 dias úteis, nas hipóteses não abrangidas pela alínea A deste inciso. Inciso 2º, no caso de serviços e obras. Alínea A, 10 dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços comuns e de obras e serviços comuns de engenharia. Alínea B, 25 dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços especiais e de obras e serviços especiais de engenharia. Alínea C, 60 dias úteis, quando o regime de execução foi de contratação integrada. Alínea D, 35 dias úteis, quando o regime de execução foi de contratação semi-integrada ou nas hipóteses não abrangidas pelas alíneas A, B e C deste inciso. Inciso 3º, para licitação em que se adote o critério de julgamento de maior lance, 15 dias úteis. Inciso 4º, para licitação em que se adote o critério de julgamento de técnica e preço ou de melhor técnica ou conteúdo artístico, 35 dias úteis. Parágrafo 1º. Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas. Parágrafo 2º. Os prazos previstos neste artigo poderão, mediante decisão fundamentada, ser reduzidos até a metade nas licitações realizadas pelo Ministério da Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS. Art. 56. O modo de disputa poderá ser, isolada ou conjuntamente. Inciso 1º, aberto, hipótese em que os licitantes apresentarão suas propostas por meio de lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes. Inciso 2º, fechado, hipótese em que as propostas permanecerão em sigilo até a data e hora designadas para sua divulgação. Parágrafo 1º. A utilização isolada do modo de disputa fechado será vedada quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto. Parágrafo 2º. A utilização do modo de disputa aberto será vedada quando adotado o critério de julgamento de técnica e preço. Parágrafo 3º. Serão considerados intermediários os lances. Inciso 1º. Iguais ou inferiores ao maior já ofertado, quando adotado o critério de julgamento de maior lance. Inciso 2º. Iguais ou superiores ao menor já ofertado, quando adotados os demais critérios de julgamento. Parágrafo 4º. Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5%, a administração poderá admitir o reinício da disputa aberta, nos termos estabelecidos no instrumento convocatório, para a definição das demais colocações. Parágrafo 5º. Nas licitações de obras ou serviços de engenharia, após o julgamento, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento das bonificações e despesas indiretas, BDI, e dos encargos sociais, ES, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global. Empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. Art. 57. O edital de licitação poderá estabelecer intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta. Art. 58. Poderá ser exigida, no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação. Parágrafo 1º. A garantia de proposta não poderá ser superior a 1% do valor estimado para a contratação. Parágrafo 2º. A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação. Parágrafo 3º. Implicará a execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação. Parágrafo 4º. A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o parágrafo 1º do artigo 96 desta lei.
Se você chegou até o final deste vídeo, escreve aqui nos comentários. Só não passa em concursos quem desiste. Inscreva-se no canal se não for inscrito, deixa o like e compartilha com amigos e bons estudos.